Pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo. Eu falei no vídeo passado que eu ia trazer um amigo meu, um convidado, e daqui em diante agora a gente vai fazer meio que esses vídeos juntos, né? Que é o Renan Moreira, ele é do Brasil para Cristo. Lá ele é evangelista, né? Evangelista lá. E a gente vai trabalhar numa plataforma assim, num jeito mais de conversa, entendeu? Vamos trazer um texto, refletir sobre o assunto. Semana passada eu fiz uma pregação, né? Só que dessa vez a gente vai ter um tema base, contexto base e discorrer sobre o assunto, né? Para edificação da obra do Senhor, porque eu creio que Deus ele fala com a gente por meio dessas plataformas digitais, é o meio que a gente tem para se comunicar, compartilhar. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Quer falar alguma coisa, Renan? Só te apresentei, né? A todos os irmãos, que Deus abençoe. Estamos aqui felizes por estar neste momento falando da palavra do Senhor, que é aquele que não simplesmente é só um estudo, mas sim um guia para as nossas vidas. E como eu estava conversando com o Vinícius, para dar início ao nosso vídeo, de verdade do texto que nós precisamos ler aqui, está em Tiago, capítulo 1, no versículo 6 em diante. Agora o Nan vai ler o texto base e a gente vai discorrer sobre o assunto. Tiago, né, capítulo 1, do verso 6 em diante. Pode ler. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá algo do Senhor. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, gente, o texto, ele é o texto base e o tema central é a inconstância e os problemas na caminhada cristã que a gente tem, né, ao decorrer desde o momento que a graça de Deus nos alcança, nós entendemos que é uma jornada. E essa jornada nós temos altos e baixos, né? Eu costumo dizer, né, que é como se fosse um gráfico, né? Num gráfico, quando você pega, você tem altos e baixos, né? Então, a caminhada cristã, ela é assim, porque às vezes a gente começa de um jeito, naquele primeiro amor, naquela coisa e tal, e chega depois de um tempo, às vezes 6 meses, 1 ano, ou até 2 anos, não é igual antes. E às vezes algumas pessoas até acham que parece que você não é crente, que você tá desviado, que você... Deus não está mais com você, que Deus não te ama, não. Mas isso é algo que todo mundo passa, né? Eu passei, eu passo, o Renan passa, pastores, líderes, todas as pessoas têm, às vezes, esse tipo de altos e baixos na caminhada cristã, porque é uma batalha, é uma guerra, né? Então, é algo que todo o cristão, ele passa. E eu, antes de a gente fazer o vídeo, eu tava me lembrando de Sansão, por quê? Olha que interessante, Sansão, ele teve também fraquezas espirituais. E é interessante, né, que eu percebi que Sansão, ele teve 4 tipos de fraqueza. Eu até anotei aqui, ó. Primeiro você tem fraqueza física, porque quando você tá abatido espiritualmente, você não quer fazer nada, né? Às vezes você não quer nem levantar, não quer sair da cama, o seu trabalho não rende, as coisas que você faz não rende. Segundo, fraqueza espiritual, que eu acho que é o que mais pesa, né? Você não quer buscar Deus, você não consegue buscar Deus, você não tem essa vontade, né, de buscar Deus. Aí é como se fosse uma cascata. Aí você vem emocional, né? E entra ansiedade, depressão, essas coisas e tal, e moral, que é o último estágio. Então você vê que grandes homens, como Sansão, como Elias, passaram, né, por essas fraquezas espirituais. Isso não quer dizer que nós também não vamos passar, né? Às vezes a gente acha que esses personagens bíblicos, eles são tipo... Os super-heróis. Os super-heróis, né? E não de fato foram grandes homens, mas eles são homens de carne e osso, como a gente. São homens comuns, como a gente, entendeu? Então, é isso que a Bíblia, ela nos mostra que a inconstância, ela acontece, mas a gente tem que persistir. Que nem eu falei, o gráfico, ele sobe e desce, mas ele cresce numa ascensão, ele é subindo. Ele tem os altos e baixos, mas numa ascensão. Mais ou menos isso, né, Nan? Porque a Bíblia, ela é muito categórica em dizer que nós crescemos de glória em glória.
O intuito de Deus é que sejamos formados à imagem e à semelhança de Cristo. Não existe nada na Bíblia que seja mais importante para uma caminhada cristã, para uma vida cristã, é sermos parecidos com Jesus. Na verdade, o próprio texto de Tiago fala que através das tribulações nós crescemos e nos parecemos mais com Ele. É verdade. E é muito verdade, interessante que, se você for parar para ver, grandes homens foram formados no meio da dor. Parece que, cara, tipo assim, na dor é o momento que Deus ele mais aparece para você. É que nem quando o Paulo fala, né? Quando eu estou fraco, forte, eu estou, né? É verdade. O livro Peregrino, do John Bunyan, ele Peregrino. conta uma história muito interessante, na parte a qual ele está preso e ali ele vê a sua filhinha cega. E quando ele vê, ele começa a chorar dentro da cela, dizendo: o que será dessa minha filhinha cega? E ali a tribulação começa a tomar conta do coração dele, porque ele está preso, ele não pode fazer nada. Só que ali ele recebe uma visita de Deus. Ele recebe uma visita muito forte, e quando ele vai recebendo essa visita, ele finaliza esse conto no livro dizendo: eu queria receber uma tribulação maior para poder receber um refrigério maior do que eu experimentei até agora. É forte. E é desse jeito mesmo. É um negocinho que parece que Deus já faz a gente passar por isso, né? Pra gente ver que a gente é totalmente dependente dele, né? A Charles Spurgeon também, um grande homem, um príncipe dos Spurgeon. pregadores, ele disse: quando eu estou feliz, quando eu estou bem, quando eu estou bem de saúde, a minha vida é muito boa. Porém, quando eu estou doente, eu vejo a fragilidade do meu corpo e sinto Deus mais perto de mim. Sim. Então, Porque aí você vê a necessidade que você precisa de Deus, né? Sim. E para finalizar só esse pensamento, Paulo também vem já fechando com chave de ouro com a resposta que Deus dá para ele: porque a minha graça te basta, que através da sua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder. Sim. Então, sim. quando a gente diminui, quando a gente está baixo, assim, tipo, em uma forma de... nessa oscilação, Sim. eu creio que ali é a dependência de Deus que nos carrega. Muitas vezes, estar perto dele, mesmo não estando orando com tanta intensidade, o Senhor, ele entende até as nossas lágrimas, os gemidos inexprimíveis, como a Bíblia diz, né? Então, quando a gente não tem essa força, a Bíblia diz que ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Sim. Intercede quando alguém não tem a capacidade de interceder. Então, você intervir, você vai no meio. Você entra no meio, né? Porque você você por si só se não coloca consegue, né? para ajudar essa pessoa. E assim, é uma coisa assim agora falando tipo de experiência própria, né? Eu particularmente acredito que muitas pessoas, o momento assim que eu mais vi Deus foi o momento da minha maior diversidade, entendeu? Foi num ápice assim da dor que você vê Deus, que eu vi Deus, entendeu? E aí, aquele texto que Paulo fala ficou muito claro na minha vida. Sim. Ficou algo assim, e nem só eu, como muitos amigos meus também já me falaram isso. E é uma verdade que a gente tem que trazer pra gente, né? Porque o cristão, a vida do cristão é o quê? É uma luta constante. Paulo ele fala, né, que a gente luta contra a nossa carne, contra principados, potestades, né, e contra o mundo, né? Então a batalha ela é árdua e chega um momento que você quer dar aquele último suspiro e parece que você vai parar. E é interessante que é o momento que Deus intervém e te pega na mão e te mostra o caminho, te ajuda. Porque o interessante assim é que, na verdade, como você mesmo estava dizendo, tem muita gente que vê pessoas nessa situação e diz assim: pô, é fraco, pô, é muito ruim. Na verdade, a Bíblia diz que é necessário que estejam os fracos e que os fortes tenham paciência com eles. É verdade. É muito interessante esse texto. Paulo vai dizer isso. E há uma possibilidade de queda, seja ela através mesmo de uma tristeza ou de uma problema, decepção, né? qualquer coisa. Porque o próprio João diz: filhinhos, não pequeis. Ali ele está estipulando um parâmetro, não é para pecar. Faça de tudo para não chegar neste lugar. Tanto que a própria oração de Jesus não me deixeis pecar, não me deixeis cair em tentação. Sim. Qual é o pensamento de Jesus dizendo para os discípulos? Olha, não é nem para você passar perto. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Mas ele também continua dizendo: não pequeis, mas se. Então ali há uma possibilidade. João era pastor de ovelhas, João estava ali também em frente de campo. E quando ele via a igreja, ele via que havia uns ou outros que estavam ali oscilando na fé, que estavam caindo. Ele diz: mas se pecares, tem um advogado fiel.
Na verdade, o que entra mais em xeque, assim, para matar tudo é olhe para Cristo. Verdade, olhe para... Se eu não me engano, é o texto de Isaías. Na verdade, o Charles Spurgeon também se converteu lendo esse texto de Isaías. Onde ele estava aflito de alma, ele estava muito triste. Eu vi esse vídeo esses dias. Uhum. E aí o pregador, que na época não era nem um pregador mesmo, foi um cara que estava lá na igreja, os caras chamou ele para pregar. Uma coisa de louco, assim. Ele abriu o texto de Isaías e diz assim: a salvação está em olhar para Deus. Olhe para o Senhor. Não há mais nada que te salve a não ser olhar para o Senhor. É verdade. É a fé em Cristo, né? Sim. Você tem que ter fé nele. É interessante que eu estava lendo Hebreus, se eu não me engano, está anotado aqui, Hebreus 11, 33 e 34, que acho que ali tem a questão da galeria dos heróis da fé e tal, que não sei o quê. E nessa parte que acho que é o Hebreus 34, fala que esses heróis, eles tiveram fraquezas. E sabe como eles venceram as fraquezas? Pela fé em Cristo Jesus. Porque Hebreus 12, 1 e 2 vai falar. Aí eu até anotei aqui, precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, o que não nos faz parar é a fé em Cristo Jesus. É meio que esse é o remédio, né? Foi que nem a Ana falou assim, você tem que olhar para Cristo. Eu costumo dizer assim, algo que eu tenho para mim, uma ilustração, que a caminhada cristã é como se você estivesse correndo pro horizonte, entendeu? E o horizonte, parece que nunca você vai chegar. Você vê o sol se pondo e você vai indo, né? Só que uma coisa eu falo, se você não conseguir correr, que você ande. E se você não conseguir andar, que você rasteje. E se você não conseguir mais rastejar, você olhe para Cristo. Que aí ele vem e pega na sua mão e você tem fé. Então é mais ou menos assim, né? Chega um momento que você não está mais correndo, mas você está rastejando. Tem um momento que você não está andando, mas você também está rastejando. Então, isso é natural, entendeu? É normal. Eu nunca vi alguém que se converte, que mantém a mesma constância do começo ao fim, entendeu? É uma coisa assim que todas as pessoas vão passar essa oscilação. E o remédio é você, que nem o falou aqui, que nem a gente estava conversando, é você ter fé em Cristo e olhar para Ele, entendeu? Jesus, é interessante, Jesus ele é maravilhoso. Ele é o remédio para todas as coisas. O que você não pode é parar na caminhada, é voltar para trás. O que você não pode é desistir, mas você tem que olhar para Cristo e persistir. Não importa o tipo de fraqueza, porque o esfriamento espiritual, que nem eu falei aqui, Sansão, ele teve fraquezas físicas, fraqueza espiritual, emocional, aí entra questão de ansiedade, depressão, toda essa coisa e tal, questão moral, tipo, você vem com aquele negócio de complexo de inferioridade, e não é isso que Deus quer pra você. Deus, ele quer que você persista, entendeu? Os altos e baixos vão ter, né? Mas você tem que persistir até o final. E ter fé em Cristo, né? Que é o que nos move, né? A loucura do cristão é isso, é ter fé em Jesus, né? Ter fé em algo que a gente não vê, mas a gente sente e sabe que tá com a gente, né? Sim, na verdade é até difícil, porque quando a gente olha para uma pessoa que tá ali, nós sabemos da situação dela, na verdade. Nós sabemos que ela não tá bem. Tem muitas pessoas que estão com um problema financeiro, tem pessoas que estão com um problema sentimental. Pode ser em todas as áreas, né? Todas as áreas. E ela tá lá na igreja, ela permanece ali. Você vê ela pregando, você vê ela cantando, você fala, pô, essa pessoa não tem dificuldade. Essa pessoa não passa por problema. Na verdade, eu tava vendo aqui, né? Pesquisei até o texto, Apocalipse 3:8, que é a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras. E quando ele fala, eu conheço as suas obras, ele não simplesmente diz assim, olha, eu sei o que você está fazendo. Mas ele fala assim, eis que eu coloco uma porta diante de ti. Qual que é o contexto maior sobre a questão da dificuldade? É como se a gente estivesse trancado num lugar escuro e sozinho. E o Senhor diz, eu ponho uma porta diante de ti. Na verdade, ele está nos dando uma saída para as situações que nós estamos passando. Está nos dando um escape. Um escape, né? Voltando para os evangelhos, ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar em mim sairá e encontrará pastagem. Você vê que é uma coisa que parece que tudo desemboca em Cristo, né? Sim. Tudo converge. É a convergência bíblica. Tudo converge para Ele. Todas as coisas se voltam para Ele. Então, Ele é o nosso remédio, né?
Que nem o Nan leu aqui. É uma coisa assim maravilhosa, né? E que nem o Renan tinha acabado de falar que às vezes a pessoa tá na igreja, faz parte de um ministério, né? Seja qual for o tipo de ministério, parece que ali é o momento que, quando você entra pro ministério, quando você entra na caminhada, parece que é um momento que você passa mais essas dificuldades, né? Sim. Que parece que é a hora que o diabo, ele tenta mesmo, né? Ele investe tudo que ele tem na sua vida, né? E a resposta é simples, né? A gente precisa olhar para Cristo, né? Jesus, ele que nos livra da ansiedade, da depressão. É por isso que Jesus, ele é um antídoto de todas as coisas, né? Mais ou menos nesse sentido que o Senhor, ele nos ensina a prosseguir, entendeu? A gente tinha pensado sobre algumas coisas e falando sobre a questão do ministério. Na verdade, a pergunta crucial é: será que eu devo parar de fazer aquilo que eu estou fazendo para ter um tempo para mim e tal? Porque é o que todo mundo quer. Realmente. A gente conversou com um jovem uma certa feita. Fomos falar para ele da questão de que era para ele voltar e tal para a igreja, e ele falou para, olha o que ele falou para mim. Ele falou assim: eu acho melhor eu dar um tempo, porque se eu não parar, Deus vai acabar me parando. Falei, caramba, isso é muito antibíblico. Ele falou isso. Ele falou assim, se ele não parasse, Deus ia acabar parando ele, ou ele ia tropeçar na caminhada pelo esforço que ele estava fazendo. E eu acho interessante que quando Pedro nega a Jesus... Você tá entendendo? Quando Pedro nega Jesus, qual que é a primeira atitude de Pedro? Eu vou voltar para a vida que eu tinha. Ele foi pescar, né? Foi voltar. Na verdade, ele não ficou frustrado. Práticas antigas. Ele não ficou frustrado com Jesus ali. Ele ficou frustrado com ele mesmo. E ele volta para onde ele estava. Quando Jesus vai fazer um tratar com ele, aí ele vai perguntar: Pedro, lembra que você tinha falado para mim que você me ama mais do que qualquer pessoa? Lembra que você tinha falado que você me ama mais do que qualquer coisa? Lembra que eu estava acima de tudo? Deixa eu te perguntar agora, depois da experiência que você teve, tu me amas? Pedro às vezes não sabe nem o que responder. O texto em português não traz tanta clareza, né? Mas o texto em hebraico, ele traz ali do ágape, filos, ali uma conversa bem interessante. Tipo de amores, né? Isso, o amor ágape é diferente do amor filos, do amor eros. Ali ele vai conversando com Pedro, e Pedro diz: olha, eu te amo, mas não da forma que eu achava que eu te amava. Sabe o que Jesus responde para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Sim. O que Jesus estava falando para Pedro ali? Pedro, amar a mim é exatamente fazer a minha obra e amar a minha igreja. Porque aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. E ele faz até o final, né? Sim. E não para, né? Jesus ele começa a dizer: olha, eu senti fome e vocês me deram de comer. Eu senti sede e vocês me deram de beber. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Perguntaram para Jesus: Jesus, quando que fizemos isso para você? Ele falou assim: vocês fazem para mim quando vocês fazem para os meus pequeninos. Sim. Então, na verdade, estar envolvido na obra é o que faz realmente o nosso amor crescer para Jesus. A gente ligar para ele. O próprio João disse: se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, você não consegue amar a Deus. Verdade. É verdade, você não consegue. Aí entra que nem o primeiro mandamento: amar a Deus, todo teu coração, entendimento e alma. Já ligado com o segundo: amarás ao teu próximo. Que nem você falou, se você não ama o próximo, você não vai amar a Deus. Não tem como. E uma coisa que pega muito, cara, que a galera fala assim, é referente a esse negócio que nem você falou do jovem, ele pega e quer atribuir a culpa a outra pessoa, outra... sim, isso nossa. É algo que, cara... O desviado me incomoda, de verdade. É uma coisa assim... O desviado é sempre o mesmo assunto, cara. É muito nunca, triste. uma coisa que eu levei pra vida, cara, nunca coloque a culpa no próximo. Sempre traga pra você: eu sou o pecador, eu errei, entendeu? Eu oscilei, eu caí, eu vou levantar. É o que todo mundo que tá frio na igreja, que quer sair da igreja, coloca a culpa no próximo. Ah, com certeza. Entendeu? É que, na verdade, isso é uma busca já, se você for ver, é uma coisa que não é nova. Você tenta se proteger, se blindar em cima disso. Não é nova. Deus chega para Adão e fala: Adão, por que você comeu do fruto? Foi a mulher que você me deu. Entendeu? As mulheres vão ficar tudo doidas. As mulheres vão ficar doidas. Tá, mas o final da culpa cai na cobra. A cobra me enganou. Então, se você for parar pra ver a busca de procurar culpar alguém, porque na verdade é muito fácil. Vamos lá. Vou falar uma coisa aqui que provavelmente muita gente vai se identificar. Você já parou pra tomar uma atitude na sua vida, assim, tipo, era algo decisivo. Era uma coisa que você precisava ir. Uhum. Só que o que você faz primeiro? Você vai numa pessoa que você confia e pede um conselho pra ela.
Você pede o conselho para ela, não é simplesmente só para ela te falar o que você deve fazer. Não, é para caso der errado, você não segurar a culpa sozinho. Pra atribuir a culpa a terceiros, né? É, lógico. Porque, tipo assim, eu não vou carregar o BO todo o fardo sozinho. Né? Exatamente. E realmente, se você for parar pra ver no âmbito espiritual, isso acontece na Bíblia. Não só simplesmente a culpa é atribuída, como acontece. Vamos lá, Josué vai pra guerra contra Ai. Porém, em Jericó, Acã desobedeceu a voz de Deus. O que acontece em Ai? Eles perdem. Por causa de um homem, morreu muitas pessoas e eles perderam a batalha. Aí volta, o que Deus disse pra Josué? Foi Acã que pecou? De forma nenhuma. Ele não cita nome, ele diz, tem pecado em Israel. Ele coloca todo mundo no moio. Ele fala, ó, tem pecado no meio do povo. Por causa de um só, muitas pessoas, elas sofreram. Então, isso realmente é uma coisa bíblica, quando você está enxertado no corpo de Cristo. Aí o que acontece? Quando você sai do corpo de Cristo, aí você é um membro que foi amputado. E todo membro amputado, ele morre. É verdade. Entendeu? Então, como a gente estava conversando aqui, só para mim deixar amarrado aqui que eu estava falando, a questão de, tipo assim, colocar a culpa em alguém para sair da igreja. A igreja só tem gente ruim porque a gente tá lá dentro. Sim. É igual agora. Minha igreja não tem problema nenhum. Não tem ninguém lá, tá vazio. Tá só o púlpito e as cadeiras. É, aquela coisa. E por isso que isso é verdade, você falou. Quando tá o pessoal lá é que tem problema. Nossa, porque, cara, a gente tem que entender que a gente é pecador. Sim. Imagina reunir um monte de pecador junto. Exatamente. Porque esse que é o problema. Na verdade, tipo assim, por que a igreja ela é mal interpretada? Vou falar mal interpretada assim, tomar cuidado aqui pra dizer. Sim. Mas ela é mal interpretada. Suponhamos, você tá numa comunidade de um bar. Lá todo mundo tá no mesmo intuito. Todo mundo quer chapar, todo mundo quer conversar e jogar. Fazer e ali, social aquele negócio. Dentro da igreja, você tem um monte de pessoa que quer ser santo. A Bíblia diz, né? Que nós somos santos, nós estamos sendo santificados e nós seremos santificados. Nós passamos pela santificação e nós seremos santificados, corrigir. Mas qual que é o problema da santificação? É que a santificação, ela é como se fosse uma caminhada. E na caminhada, há pedra no caminho. Sim. A Bíblia dá alerta, olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Que nós venhamos se fortalecer em Deus. Hebreus mesmo diz, buscai no trono da graça. E é engraçado que nem a gente tá falando de oscilação na fé, inconstância e tal, e a gente falou que a salvação tudo converge em Jesus, né? A gente precisa ter fé para se levantar. E o ponto-chave que leva essa oscilação a cair, a cair, né? A se esfriar, é o que você estava falando, o pecado. O pecado, que nem com Sansão, a gente falou. Sansão que... Nossa, Apocalipse 2 é o texto perfeito para isso. Então, Sansão, o pecado dele foi o quê? Tocar em carne morta, que ele não podia, cortou o cabelo, ficava com muitas felicidades. Então, o pecado, ele é a chave, ele é algo principal que faz acontecer essa oscilação. O que a gente tem que fazer, que é difícil também, é conseguir cortar, né? Sim, porque na verdade, tudo, tipo assim, se você for ver, o pecado é como se fosse qualquer droga, lícita ou ilícita, não importa. Ele é uma droga. Por que ele é uma droga? Porque ele vai graduativamente. Da mesma forma que a santificação ela é graduativa, a demonização, não sei nem se é essa palavra. A demonização, ela é graduativa também. O pecado é um grau de pecado, né? Você vê que é eu lembro que eu te falei que o Felipe disse, o Felipe, um amigo nosso, disse assim, se você for parar para ver, os fariseus eram líderes religiosos. Sim. E eles eram homens que protegeram a lei com a sua vida. Porque muitas das vezes, na história, nos 400 anos de silêncio do Senhor, eles tiveram que se colocar perante para que a lei não viesse a ser destruída. Os pergaminhos ficaram escassos por causa da destruição. Né, eles tiveram que preservar. Esses mesmos homens que eram os perseverantes, os santarrões, eles eram homens incríveis naquela época. Mestres da lei. Mestres da lei, os escribas, então, né? Tipo, fariseus. Os cara era top. Saduceus, você tinha uma principalmente classe. Os fariseus. Então, esses mesmos homens sentiram só uma lasquinha de inveja de Jesus. Foi o primeiro sentimento. Só uma invejinha de Jesus. Esse cara aí... Aí depois essa inveja subiu pra ira. Então, assim, esse cara tá de brincadeira. Ele vem falar que ele é filho de Deus. Então são graus, né? Primeiro, você falou começa ciúme, tudo. No ciúminhos, né? Depois... Porque
até perdão aqui pela citação, mas tem uma música do Racionais que diz: a mãe dos pecados capital é a vaidade. Então eles estavam perdendo o posto deles para Jesus. Sim. Os caras, imaginam isso. Jesus Eles tava eram líderes arrastando, religiosos, Jesus eles tava eram arrastando seguidos multidões. por multidões também. Verdade. Por isso que Jesus fala direto, eles estavam lá e orando dizendo: Pai, obrigado por eu não ser como aquele publicano. Então por que ele falou isso? Porque tinha pessoas que olhavam ele fazendo essa oração. Os fariseus eles iam até as praças e gritavam alto. Então as pessoas estavam olhando sempre eles. Aí eles tiram os olhos do fariseu e começam a olhar para Jesus. Pô, vem um mestre diferente. É aquela coisa, né? Você começa a perder o foco, né? Sim. O holofote não tá mais pra você. O holofote não tá mais no fariseu. Aí o que aconteceu? Veio a lasquinha de inveja, depois subiu pra ira, depois se for parar pra ver foi contra tentado de morte, que eles começaram a planejar a morte de Cristo, até que eles viraram um assassino. Há uma passagem, eu só não lembro qual que é a versão que diz, que eles falam assim, que o sangue desse homem caia sobre nós e a nossa descendência. Olha o que os fariseus, na verdade todos os judeus ali, eles profetizaram isso. Tanto que é por isso que nós vemos aí. Os fariseus, os judeus, eles sofreram no decorrer de todo esse tempo. E sempre foi por desobediência. Tanto de pais quanto de filhos. Foi como o pecado de Acã. Fez com que muitos sofreram por causa de atitude de um ou dois. Então, é verdade. Você vê que graus de pecado, né? Graus de pecado. São esses graus, que eu fiquei percebendo assim, que nos afasta de Deus mesmo, né? Ah, sim. Que faz a gente parar, né? Foi que nem você falou, você tem graus de pecados que vão aumentando e você tem graus de santificação. Sim. Aí vai de você, qual lado você quer. Que nem quando você tá bem, é porque provavelmente você deve estar santificando mais, buscando mais, né? Sim. Você tá aquele fervor e tal. E quando você tá mal, pode ter certeza que tem alguma coisa envolvida com o pecado ali. Tem pecado em Israel, tem pecado mesmo. Então, O antídoto é você largar, né? Isso, tem que largar. É difícil, né? Tipo assim, é claro que você vai falar, você não vai parar de pecar. Ninguém para de pecar, né? A gente praticamente peca todo dia, né? Mas eu costumo dizer que você tem que tentar lutar. Nem tentar, você tem que lutar contra o pecado. Que nem Paulo diz, nós lutamos contra principados, potestades, contra o nosso pecado, contra o mundo, né? Às vezes a gente esquece de colocar que o nosso maior inimigo é a gente mesmo para terceirizar o inimigo. Sim. Se a gente descobrir, a gente sabe, né, o que o homem é capaz de fazer. A história mostra Adolf Hitler, você vê a crueldade que a galera consegue fazer. Então, o pecado, ele é algo assim que trava a nossa vida e que faz essa oscilação. Que causa essa oscilação para queda, não para subir, né, espiritualmente. Verdade. E a santificação, que nem o Nan falou, é o que nos leva, né, o que faz a gente crescer espiritualmente, né? Eu tava lendo agora, todo dia de manhã, sair de casa, eu tô lendo um capítulo do Kryptonita, que é um livro do John Beaver, recomendo. Você lê na sua casa. O cara é incrível. E ele fala sobre a questão de que o problema maior das pessoas que oscilam é que elas buscam fazer com a força do seu braço. Ele cita até o texto de Jeremias, né? Maldito é o homem que confia no homem porque ele quer fazer com a força do seu braço. Ele começa a dizer sobre uma graça que capacita, além de salvar, além de dar a salvação, perdão de pecados, ela nos capacita a viver uma vida de santidade. Sim. Porque, pensa bem, uma coisa uma coisa que me incomoda, assim, porque eu sou um pecador, então me incomoda isso. Eu sou um pecador, mas me incomoda. É Mateus 5, Sermão da Montanha, você fica pensando. Das bem-aventuranças. Não, Jesus ele disse ali, cara, se alguém bater num lado da sua face, tem que virar o outro. Você fala, não tem condição um negócio desse. O cara vai querer dar logo um murrão. Não. Aqui se faz, aqui se paga, a gente tem esse negócio, né? Esse negócio, né? Não, você vê as coisas que Jesus estipulou. Te dá uma frechada no trânsito, já quer logo... É impossível. Você chega a família dele todinha, fariseu. Seu saduceu, só aceita, maninho. Chama já logo de Jezabel. Então, se você vê o que Jesus ele estipula pra gente de doutrina, é coisa de... Você fala assim, não, sinceramente... É difícil, né? É impossível. Aos olhos, aos olhos humanos é impossível. É impossível. Aí o que acontece? Voltando ao Peregrino, do John Bunyan, ele disse assim, a lei, tipo assim, recapitulando aqui, ele fala que um homem entrou dentro de um quarto, isso eu até vi no vídeo do Subirá, falando sobre a graça transformadora, que é um livro novo que ele está lançando, e essa parte me impactou muito, quero compartilhar aqui com vocês. Ele fala assim que era um quarto onde nunca foi varrido
Pensa, aquela poeira terrível. Sim, sim, no quarto. sim, Eu não te falei dessa Você falou. dessa aplicação. O John Bunyan fala isso no livro O Peregrino. É um quarto onde nunca foi varrido. Aí alguém entra lá pra varrer. Aí ele vai varrendo. Só que chega uma hora que a poeira sobe. E aí aquilo fica insuportável. Quem tem Não rinite, tem como... nossa, já Quem era. tem rinite, Eu só de pensar que eu tô querendo espirrar. já vai pro... Aí ele fala que exatamente é isso que a lei fazia com o coração do homem. Ela mexia na poeira. Só que ela não tinha o poder de limpar o lugar. Sim, verdade. Aí o que acontece? Esse homem para de varrer, vem outro com água. Ele vai jogando água na poeira. Pra dar uma jogando, baixada, borrifando né? água. E ali fica mais fácil de limpar. Ele consegue limpar. E ele fala que exatamente era o que acontecia no Antigo Testamento. A lei não tinha o poder de libertar o homem. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Porém, a graça, ela nos deu essa capacidade. Sim. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo É, a Jesus. graça. O Espírito Santo, Então, ele... o Espírito, exatamente, é o Espírito Santo, que é o que aplica a salvação. aplica, né? Faz... O Pai elege, o Filho é a redenção e o Espírito faz é a aplicação. o trabalho, né? É o que nos leva até a Jesus. Que faz essa limpeza, né? Faz. É, então, é exatamente isso que acontece. Eu creio que o que a gente mais precisa também na questão de olhar para Jesus é exatamente o que Jesus conquistou naquela cruz. Que é o que poucas pessoas sabem. Na verdade, se você for perguntar para um cristão mesmo, o que Jesus conquistou na cruz? Jesus morreu na cruz por mim, Por quê? Né? É porque... Vai ficar milionário. Lá, ele me deu... Vai ficar rico. Ele vai me levar pro céu. Mas e aí, tipo, não tem um trajeto? Não tem nada que você possa fazer? Tem um processo antes desse ponto, né? E esses dois livros, na verdade, o Kryptonita e o Graça Transformadora do Subirá, o Subirá e John Bevere, eles são livros que eles meteram o pé na porta sobre a questão de soteriologia. Os caras pegou meio pesado, tipo. Tanto que o monoteísmo tá meio... Sei lá, não lançou nada novo, né? Não lançou nada novo. Esse aí depois é um termo que a gente vai fazer no próximo vídeo. É soteriologia, monoteísmo e tal. O monoteísmo tá meio parado ultimamente, então os caras do sinergismo estão entrando forte aí. Então, e voltando ao assunto, eu lembro de uma frase que é clássica, né? Do nosso reformador Martinho Lutero, porque assim, aconteceu comigo. Quando eu me converti, cara... Você achou que ia ser fácil? Ixi, eu achei que eu era o Superman, né? Falei, nossa, agora já era, acabou tudo. É igual o Thiago, me sentiu super saiyajin na frente. Aquele negócio e tal, né? E aí foi que eu falei, vem os problemas. E Lutero, ele fala que quando ele se converteu, né? Quando ele se batizou, ele achou que tudo ia ficar para trás, né? Que o velho homem iria ficar para trás. Mas aí ele fala assim... batismo, né? No batismo, eu achei que o velho homem ia ficar para trás, morrer nas águas do batismo. Aí ele fala que eu descobri que o miserável sabia nadar. E é uma coisa assim que é verdade, né? Ele todos os dias. Você não consegue se livrar dessa questão da natureza. É passada de Adão, todas as descendências e encalha na gente. E a gente vai ter que lidar com isso e aprender a lutar com isso até o final, né? Eu fiquei apavorado da primeira vez que eu estudei sobre o estudo da alma, na verdade, né? Sobre a questão da tricotomia, dicotomia, holoformismo. Sim. Como que o homem se divide. E ali tem uma vertente que é o transducionismo e o criacionismo. Sim. O criacionismo crê que Deus, ele cria, toda vez que cria um ser humano, cria uma nova alma. Cria uma nova alma a partir daquele momento. Só que aí a pergunta que fica no ar. Se Deus cria uma nova alma toda vez, então Deus é imperfeito. Sim. Pensa bem, porque Deus está criando uma coisa imperfeita, que realmente é a nossa alma. Aí entra o transducionismo explicando, não, Deus não cria uma alma. A nossa alma está sendo gerada também desde Adão. Desde Adão. Então, tá infixado. Os nossos sentimentos são corrompidos. Tá ligado, né? Os nossos sentimentos são corrompidos, os nossos pensamentos são corrompidos, nossa atitude é corrompida. Sim. O próprio Isaías disse, as suas obras de justiça são como trapos de imundícia. Você vê, né? Nossa, que, é uma coisa... que triste. Que triste. Não, no dia mais legal que você achou que você deu mais lugar na pregação. Depois você lê esse texto aí. Você lê esse texto nossa, que tristeza. Você fala, nossa, meu, eu não acredito. Dá vontade de fazer mais nada. Não, você faz aquele apelo no final do culto, né? Vem 10 almas. Aí você vai pra casa estourando, aí você tá de cara com o texto, dizendo... Você lê que é só... pra você ver. Trapos de imundícia. Como o pecado, ele atingiu todas as faculdades, né, da nossa vida, né, da nossa alma. É uma coisa assim que a gente que crê entende, né? Quem é convertido, quem realmente crê em Cristo, entende. Mas o foco aqui também é trazer esperança, né? Só bater, só não. Não que isso.
Nós estamos só abrindo Nós nosso só coração, na abrindo verdade. coração. Então, existe... Parece confissões de Agostinho. Confissão. Então, fazendo confissão. Confissões de Agostinho. Então, existe a esperança, né? Que por mais que a gente tenha essas oscilações, que a gente venha persistir, né? E no quê? Na fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? A lei se cumpriu nele. E eu costumo dizer que é uma batalha, certo? É uma guerra, vamos assim dizer. E na guerra você tem pequenas batalhas. Sim. Umas você ganha, umas você perde. Mas uma coisa é certa, a guerra já foi ganha em Cristo Jesus. Glória então é isso que a gente descansa. Entendeu? Na terra tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas é a certeza de que ele já ganhou. Mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, pessoal, a gente vai fazer mais vídeos e tal daqui pra frente. Isso aqui foi sobre questão de oscilação e como a gente tava conversando, se quiser, no comentário, fala sobre isso, sobre tal assunto. Pode colocar aí e compartilha o vídeo, dá um like. E eu vou colocar o nosso Instagram aqui, como eu sempre coloco o meu. Geralmente eu coloco só o meu, né? Mas agora eu vou começar a colocar o do Renan, o Instagram, o Facebook, né? E é isso aí. Compartilha aí e obrigado, até a próxima. Que Deus abençoe vocês.